Abra sua Bíblia em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7. Amém? Deuteronômio 7, a partir do versículo 6. Quando o Senhor, Ele está confirmando a entrega da terra para o povo de Israel, e Ele está expulsando os povos idólatras daquele território. A partir do versículo 6 vai dizer assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu, repita, escolheu, dentre todos os povos da face da terra, para ser seu povo. Diga, seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem o escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, aleluia, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão e do poder de Faraó, do rei do Egito. Diga amém. Essa é a palavra do Senhor. Aqui há uma verdade, aqui há uma declaração. Amém? Que ela serve apenas para o povo de Israel. Por quê? Porque ela foi dirigida ao povo de Israel. E nós precisamos, como eu já falei para vocês, entender que tudo que o Senhor fez aponta para Jesus. Quando o Senhor separa um povo de todos os povos que haviam, e Ele decide separar um povo para Ele, diga assim: o povo de Israel foi separado para Deus, para ser pertencente do Senhor. O povo de Israel, a partir daquele momento, pertencia a quem? A Deus, um único Deus. Deus queria um povo somente dele. Deus queria um povo que tivesse somente Ele como Deus. Amém? Porque todas as nações, elas eram pagãs, idólatras, e adoravam vários deuses. Quando o Senhor faz esta separação física de um povo para pertencer somente a Ele, o Senhor está dizendo o quê? Que há separação. E o Senhor está declarando uma lei do pertencimento. Amém? Sabe, meus irmãos, nesta viagem, e você pode viajar. É gostoso viajar, não é gostoso? Sim ou não? Não é, gente? É gostoso. Só que, gente, chega uma hora, por melhor que o lugar seja, não dá aquela coisa assim: ai, quero voltar para minha casa. Hã? A cama do hotel pode ser maravilhosa. Pode ser maravilhosa. A comida, o lugar. Mas à medida que você vai vivendo, se você vai passando dias e dias ali, vai chegar uma hora que você vai, sim, já deu. Você pode estar hospedado num palácio, você vai dizer assim: quero ir para minha casa. Sua casa pode ser muito simples, mas você vai dizer assim: saudade da minha casa. Se a viagem for muito boa. E também se tiver a diversidade, principalmente. Sabe o que é isso? É porque eu e você, por exemplo, você pode ir, você pode estar num lugar, vamos pensar em Paris. Paris é um lugar lindo, de pessoas, né, chiques, algumas. Só que vai chegar uma hora que você vai dizer assim: ai, que saudade.
saudade do meu povo, saudade da minha mãe, saudade da minha irmã, ai, saudade do meu pai, ai, saudade dos meus amigos, saudade dos meus. Não é assim? Por quê? Porque nós temos uma necessidade de pertencimento. Amém? Então, o lugar pode ser muito bom, a cama pode ser muito boa, mas não é sua. Amém? A comida pode ser muito boa, mas não é seu. O país pode ser muito lindo, o país pode ser muito civilizado, mas ele não é seu país. As pessoas podem ser muito educadas com você e te tratar muito bem, mas não são as suas pessoas. Amém? Então, em algum momento na vida, por melhor que seja o lugar, ou as pessoas que te cercam, vai gritar dentro de você o quê? Uma necessidade de ter esse conforto, essa segurança do pertencimento. Às vezes nós podemos, e muitas das vezes nós caímos nesse engano, meus irmãos, nós olhamos para a casa do outro e nós pensamos assim: nossa, aquela casa é melhor que a minha. E eu vou dizer uma coisa, que talvez você poderia até ir morar naquela casa. Sabe, alguém poderia te convidar: vem aqui passar um ano, um mês, 6 meses aqui nesta casa. No primeiro momento você ia desfrutar de tudo que aquela casa, melhor que a sua, tem, que você sempre almejou. Só que ia chegar uma hora que a frustração ia bater, sabe por quê? Porque você ia dizer: mas não é minha. Amém? Você pode, alguém chegar aqui hoje para você e dizer assim para você: olha, talvez o seu carro, ele não tá lá aquelas coisas, ele tá meio, sabe, meio lá e meio cá. E a pessoa te der um carro novo, sabe, carro assim top, que eu nem sei o nome de um carro top hoje. Um carro top hoje, gente, os homens que sabem, né? Uma Porsche. Ó, William. Linda. E dizer assim: eu vou deixar você usar. Sabe, você vai usar por um tempo e daqui a pouco, quando o encanto, o deslumbre passar, a sensação, a frustração de saber que aquilo não é seu vai te bater. E você vai dizer: mas não é meu. Entende que nós temos esta necessidade de pertencimento. Por isso que às vezes as pessoas mudam o seu jeito, principalmente jovem. Jovem é muito influenciável. E aí muda o seu jeito, a sua fala, sabe, até as suas roupas. Às vezes faz coisas que sabe que é errado, que não deveria fazer. Quem já foi jovem aqui, gente? Eu deixei de fazer muita coisa por causa que senão minha mãe me matava, porque ela era brava. E glória a Deus por isso. Porque quando você não tem consciência para parar, você tem que parar por medo. Certo? Então, mãe e pai, não tenha receio de colocar freio no seu filho, não. De dizer: você não vai e pronto, acabou. Sabe por quê? Porque às vezes é o medo dele de fazer. Se eu fizer, eu pensava: meu Deus, se eu fizer isso, minha mãe me mata. Até que eu tive consciência e falei: eu não posso fazer isso, porque eu sei que não posso. Mas enquanto eu não tinha consciência, glória a Deus, por minha mãe ser brava. Amém? Então, muitas das vezes, as pessoas mudam seu jeito de falar, mudam seu jeito de ser, para agradar o outro, para agradar um grupo. Por quê? Por causa dessa necessidade de se sentir pertencente. Sabe, de sentir: eu faço parte. Amém? Só, meus irmãos, que essa necessidade, ela tem uma raiz. Ela nasceu de algum lugar. Qual que é a raiz dessa necessidade que nós temos de nos sentir pertencentes? Essa raiz
lá do Éden. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para quê? Para Ele. Amém? O homem pertencia a Deus. E Deus pertencia ao homem. Havia esse elo de pertencimento. Este é o meu jardim. Este é o meu Deus. Amém? O pecado trouxe essa ruptura desse elo de pertencimento. E por isso que a gente vive buscando esse pertencer. Amém? Só, meus irmãos, que quando o Senhor escolheu Israel, Ele estava fazendo um protótipo. Ele estava, toda a manifestação dele, essa escolha, olha, este é meu povo, eu quero que vocês sejam assim, eu serei o Deus de vocês. Era um exemplo, era uma amostra de um povo que ele iria levantar, separar e escolher para ser seu, que não era um povo geográfico, mas era um povo espiritual. Amém? E eu e você fazemos parte deste povo, fazemos parte desse projeto. Amém? Se nós formos em Gálatas 3:26, Gálatas 3:26, vai dizer assim: todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Próximo. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Próximo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Amém? Próximo. Deixa eu ver se eu vou ler o próximo. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Amém? Qual que era a promessa de Abraão? Que Abraão recebeu? Que ele teria muitos filhos, seria pai de uma grande nação. Amém? Só que esses muitos filhos, eles não se restringem à descendência de Isaac. Somos nós, filhos da promessa, que por meio de Cristo, se por meio de Abraão, Deus deu origem ao povo de Israel, Deus separou, falou para Abraão: sai daí, sai da sua parentela, eu estou te escolhendo, eu estou te separando, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou te fazer uma grande nação. Se em Abraão Deus forma a nação de Israel terrena, em Cristo Ele forma a nação dele, dos seus filhos. Amém? Em Cristo. Então, se estamos em Cristo, pertencemos a Cristo. Aleluia! Se morremos em Cristo, se nos vestimos de Cristo, nós pertencemos a quem? A quem, gente? A Cristo. Em 1 Pedro 2:9, 1 Pedro 2:9, vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Aleluia! Diga eu, volta ao versículo, agora leia isso de forma particular. Diga eu, porém. Diga com fé, gente, declara. Eu, porém, sou geração eleita, sou rei de sacerdotes, sou uma nação santa, pertenço a Deus. Diga eu pertenço a Deus, porque em
Aleluia. Aleluia. E aí o Senhor vai nos dizer, meus irmãos, como eu e como você, que pertencemos a Ele, que pertencemos ao reino dEle, que pertencemos ao povo dEle, como nós vivemos nesta terra. E se nós formos lá em 1 Pedro 2, ainda, um pouquinho mais para frente, no versículo 11, vai dizer assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Próximo. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dEle, no dia da volta dEle. Diga amém. Volte no versículo 11, mãe. Amados, insisto, como estrangeiros e peregrinos. Meus irmãos, se nós pertencemos a Cristo, não pertencemos a este mundo. Somos estrangeiros, somos peregrinos, estamos caminhando, fazendo um trajeto de volta. Amém? Sabe, nós estávamos lá, meus irmãos, e lá nós éramos estrangeiros. Nós comemos, nós bebemos, nós nos vestimos lá, nós nos divertimos, nós nos afligimos, nós oramos, nós cantamos, nós vivemos. Mas não era a nossa terra, não era o nosso lugar. Sabe, constantemente nós olhávamos um para o outro, olhávamos para fora, olhava para o Bia, o que nós dizíamos? Quero voltar. E sabe, meus irmãos, não é porque lá estava em guerra e todo esse cenário, mas o pastor está aí, ele não me deixa mentir, até em Israel, quando nós vamos e fazemos as nossas viagens, e dá tudo certo, e a glória vem, porque Deus se manifesta, eu chego já falando assim para ele: eu quero voltar, quero ir para casa, quero meu filho, eu quero aquilo que é meu, porque tudo isso aqui não é meu. Amém? Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Amém? E nós não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. Sabe, você pode até comer, você pode até beber, você pode até se vestir neste mundo, você pode até ter alegrias e prazeres nesse mundo, porque faz parte. O próprio nosso Senhor Jesus, quando Ele orou pelos seus discípulos e por nós, Ele disse o que? Deus, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde. Amém? Então não fazemos parte disso. Por que muitas das vezes nós queremos viver neste mundo como se esta fosse a nossa pátria? Por que muitas das vezes nós queremos viver neste mundo como se pertencêssemos a Ele? Nós não pertencemos. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, as aflições, elas diminuem tanto. Quando nós entendemos o que o Senhor Jesus quer dizer, quando Ele diz: não andem inquietos por coisa alguma, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, porque eu sou o vosso Deus. Se Ele tem cuidado dos lírios do campo, que nasce hoje e amanhã morre, das aves do céu, você já viu algum relato de uma ave que estava desesperada porque não estava encontrando alimento?
Se Ele tem cuidado das aves do céu, quanto mais de nós que somos filhos, que pertencemos a Ele. Amém? Quando o Senhor quer dizer isso, não andem inquietos, Ele quer dizer assim: não se inquietem neste mundo. Vocês não pertencem a este mundo. Vocês pertencem a mim. E eu cuido daquilo que é meu, de quem é meu. Eu cuido de uma planta, eu cuido de uma ave do céu. Eu vou cuidar de você. Amém, diga amém, glória a Deus mesmo. Só que Ele vai dizer, como peregrinos e forasteiros nesta terra, como devemos viver, nos abstendo dos desejos da carne, que guerreiam contra nós, os nossos desejos que lutam contra nós. Amém? É assim que peregrino vive neste mundo, se abstendo. Ele não diz assim: olha, como peregrinos e forasteiros nesse mundo, ou como um povo que pertence a mim, vocês não terão desejos carnais. Ele não diz isso. Ele diz o quê? Se abstenha. Vocês não pertencem a esse mundo. Amém? Se abstenha a essa vontade. Diga não a esse desejo. Resista e continue peregrinando, porque vocês chegarão a um lugar que é seu de verdade, a um lugar que você pertence. E se o povo de Israel chegou a uma Canaã física, nós estamos caminhando para Canaã espiritual. Amém? E os sinais estão acontecendo. A nossa volta está muito próxima. Aleluia! Para nossa casa, para nossa morada. Meus irmãos, por que isso não causa em nós um grito de alegria, de júbilo? Porque nós ainda estamos presos a este mundo. Porque nós ainda não entendemos que nós somos estrangeiros. Estamos de passagem. Diga, eu estou de passagem. Eu estou de passagem, aleluia. O Senhor, e eu já disse aqui que o versículo da minha vida, versículo que eu sempre, declaro ele, é quando o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar o lugar de vocês lá, porque o nosso lugar não é aqui, aleluia. Eu vou preparar o lugar, o seu lugar lá. Eu irei e voltarei e vos levarei para que onde eu esteja, você esteja comigo, aleluia. É lá, amém? E se tem uma coisa que o Senhor falou ao meu coração, quando eu estava nessa viagem, o Senhor disse: assim como você anseia o lugar que você pertence, assim eu anseio ter vocês para mim. Ter vocês para mim. O que a palavra diz? Que Deus se afeiçoou do povo. Ele os amou, Ele os escolheu. Por que, meus irmãos, nós nos entristecemos com tantas coisas? Se nós temos maior motivo de alegria e satisfação na terra, Ele me escolheu. Como eu sei que eu sou um escolhido? Você está ouvindo essa palavra hoje? Você está ouvindo que você é um forasteiro, que você não pertence a esse mundo, que há uma nação celestial para você, que há um lugar que você pertence, que há um Deus que você pertence, que há um Deus que através do seu Filho te tirou deste mundo,
te resgatou de novo. Você está ouvindo essa verdade, meu irmão? Coloque ela no seu coração. Amém? E quando nós entendemos isso, nenhuma conquista, por melhor que seja, vai nos satisfazer mais. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, os meninos, o pessoal do louvor pode vir, mas não tire a sua atenção. Quando você entende isso, que você não é daqui, nenhuma angústia, nenhuma dor vai te abater. Você pode sentir, porque nós sentimos quando nós vemos os problemas diários, nós sentimos por filhos, sentimos pelos nossos pais, sentimos pelas perdas que temos, pelas frustrações que temos, nós sentimos, meus irmãos. E se você falar que você não sente, se você falar que não te dói, é mentira, dói, machuca a ofensa, machuca. Sabe, você dizer, eu não esperava que essa pessoa fizesse isso comigo. Perder dói. Sabe, eu sei que dói. Mas se você carregar essa verdade no seu coração, meu irmão, você pode até sentir, você pode até sangrar, mas isso não vai te matar. Porque você não é deste mundo. Você tem quem te guarda, quem te ama, quem cuida de você. Nós estamos de passagem. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabendo disso, não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus pais. Não desista de orar por eles. Quando eu falo desistir, não é você ficar falando. Mas é você permanecer confiando. Sabe por quê? A palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você e sua casa. É uma promessa. Crê no Senhor Jesus, mas é crer, é se entregar, é confiar. Amém? A nação de Israel não surgiu de um povo formado, ela nasceu de um homem que a Bíblia declarou sobre ele, que ele teve que crer contra a esperança. Porque ele não tinha esperança nenhuma. A sua esposa era estéril, ele era um velho que já não praticava. Vocês entenderam? Tudo contra. Aos olhos humanos, tudo contra. Mas este homem fez o quê? O que este homem fez? Creu. Ele creu e ele caminhou naquilo que ele creu. Ele errou. Sabe por que demorou 25 anos depois da promessa para Isaac vir? O filho já estava pronto, mas Deus tinha que preparar o pai. Deus tinha que preparar o pai de uma grande nação. Abraão precisava de ajustes, Abraão precisava de correções. Nós vimos Abraão errando no caminho, mentiu, colocou sua esposa numa situação difícil, colheu frutos disso. Não era um homem perfeito, mas era um homem que creu e que foi. O Senhor está dizendo: creia, contra a esperança, contra o que os seus olhos veem, creia, que você e a sua casa tem morada, e não é aqui. Amém? E não é aqui. E talvez hoje você tenha que realmente se levantar e dizer: Senhor, eu sou peregrino, eu sou estrangeiro. Meu coração anseia pelo meu lar, aleluia. Meu coração anseia pelo meu Deus. Eu não vou dividir o meu coração entre o Senhor e o dinheiro.
Eu não vou dividir o meu coração entre o Senhor e os deuses deste mundo, entre o Senhor e a minha vontade, o meu eu, porque às vezes, meus irmãos, nós somos idólatras de nós mesmos. Nós não estamos diante de uma imagem de pau, de pedra, de gesso, e nós nos achamos até no direito de criticar os católicos. Mas às vezes, meus irmãos, nós colocamos no trono da nossa vida o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, e o Senhor diz: abstenham-se, em nome de Jesus. E eu quero te convidar